paz do Senhor Jesus para todos e sejam bem-vindos ao canal Ebenezer com muita alegria, e quero hoje trazer uma mensagem concernente ao que está acontecendo lá em Israel. Eu quero consternar a minha solidariedade a todo o povo israelense, e hoje também quero trazer uma palavra dentro da Bíblia, a qual é a palavra de Deus para todos nós, para você que está aí do outro lado, para que você também possa entender o porquê de tanto conflito, o porquê de tantas coisas estarem acontecendo. Por um lado, a gente sabe que a palavra de Deus tem que se cumprir na íntegra. Eu convido a você para, se você estiver aí perto de uma Bíblia, se você tem uma Bíblia, abra no livro de Mateus, no capítulo 27, o versículo 25. Nós vamos ler alguns versículos dentro da Bíblia para a gente poder entender o porquê desses conflitos, dessas inimizades. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aqui nós temos uma referência, um versículo nesse texto, a presença de Jesus perante Pilatos, o qual os próprios judeus, os principais líderes, sumos sacerdotes, anciãos, levaram Jesus diante de Pilatos para que Pilatos exercesse ali a sentença de morte sobre Jesus. Pois bem, nós vamos adentrar a vários versículos para a gente poder compreender o conflito de Israel. Gênesis capítulo 10 e o versículo 15 ao 20. Aqui diz que a terra de Canaã pertencia aos descendentes de Cã. Cã era um dos filhos de Noé. E Cã teve vários filhos, e dentre deles Canaã. E Canaã teve a sua descendência, os seus filhos, a qual era os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, Eveu, Arqueu, enfim, todo esse povo eram filhos de Canaã, e daí passou a terra a ser chamada Canaã. Então, essa descendência de Cã habitava nesse território, nessa terra, a qual se chamou Canaã, e
passou a ter o termo de cananeus, a terra dos cananeus. Pois bem, agora vamos prosseguir mais à frente e vamos ler Gênesis 12, capítulo 1. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então note que Deus chama Abraão e faz promessas para ele. Deus promete a Abraão exatamente essa terra de Canaã que habitava os cananeus, os descendentes de Cã. Naum capítulo 1 e o versículo 3. O Senhor é tardo em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Agora vamos ler Números capítulo 14, versículo 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nulo dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Note que o Senhor fala para Moisés que aquela terra seria deles. Deus prometeu a Abrão. Agora Deus anima de novo o seu povo para prosseguir adiante, porque a terra de Canaã seria deles. Não era para eles temer aqueles povos que ali estavam. Não era para eles ficar com medo daquela gente que ali estava habitando. E o Senhor, através de Moisés, anima este povo, o seu povo, a qual ele escolheu, desde Abraão. Agora vamos ler Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Daí nós entendemos o porquê de tantos conflitos, de tantas inimizades, não só em Israel, mas em todo o mundo. Porque aqui está o Senhor, nosso Deus, aplicando aqui uma sentença na serpente, que era o símbolo de Satanás, a qual ele fez de tudo até conseguir
persuadir a mulher, Eva, para que comesse do fruto. E por causa disso, veio as consequências. A desobediência gera consequências irreparáveis. E por isso, esta grande inimizade, desde o começo da raça humana, houve estas inimizades. Então, no decorrer de toda a história da humanidade, o ser humano se distanciou da presença de Deus. Deus havia dado uma ordem e esta ordem teria que ser obedecida, era para ser obedecida por Adão e Eva, mas eles não obedeceram à ordem do Senhor, a qual causou todas estas grandes consequências, a qual nós temos contemplado. Mas o Senhor não deixou a sua criação, o seu povo desamparado. Satanás frustrou, Satanás fez de tudo para frustrar, para acabar com os planos de Deus, com a sua criação. Mas não conseguiu. O Senhor, com seu grande amor, bondade e misericórdia, providenciou um meio de salvação para os seus filhos, para aqueles que com fé confiam nele. E nós vemos no decorrer de toda a história, diante dos versículos que nós já lemos, que Deus promete a Abraão aquela terra, aquele território. Por que que o Senhor escolheu Abraão e lhe prometeu aquela terra? Porque todos os povos, todas as pessoas daquela época que estavam habitando na terra, eram habitantes da terra daquela época, todos eram povos pagãos, idólatras. O Senhor chamou Abraão e lhe prometeu a terra de Canaã, se assim também eles procedessem fielmente ao Senhor. E nós vemos diante da Bíblia que é a verdade e que nos conta toda esta história. E cabe a nós a crer, acreditar e a confiar. E o Senhor começou a trabalhar com o povo, cuidando, dando leis, orientando, guiando para que esse povo se tornasse uma nação, para que esse povo saísse do meio da idolatria, do meio da feitiçaria, do meio de tantas coisas ruins, de
tantas maldade, para que esse povo saísse do meio de tanta malignidade que existia no coração daqueles povos. E o Senhor trabalhou cuidando desse povo, começando com Abrão, e daí foi multiplicando o seu povo. Através de Abraão veio os seus filhos. E uma coisa que nós sabemos, que o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Daí nós temos a descendência de Ismael. Ismael é o patriarca de todo o povo árabe. Os árabes vêm da descendência de Ismael. Isaac, que é o filho da promessa, é que vem a descendência dos israelitas. E por isso há este confronto, há esta grande inimizade, porque a descendência de Ismael, eles procediam mal perante o Senhor. Eles não faziam algo que agradava ao Senhor. Mas a descendência de Isaac, a qual o Senhor havia prometido a terra e fazer deles uma grande nação, Deus vinha trabalhando no coração deles, na vida deles, em todo o viver deles, para que eles não se misturassem com os povos pagãos, não se misturassem com idolatria, com feitiçaria. Mas nós, olhando para a Bíblia, nós encontramos que mesmo diante das ordens do Senhor, Israel sempre tinha as suas quedas. Israel sempre caía em pecado, caía na idolatria, inúmeras vezes. Nós lemos dentro da Bíblia, inúmeras vezes que Israel fracassou diante do Senhor. Mas havia uma coisa que agradava a Deus em Israel, no coração de Israel, o povo israelita, era que eles reconheciam o seu erro, reconheciam que havia o pecado, reconheciam que havia caído em transgressão contra o Senhor, e eles se arrependiam, pediam perdão ao Senhor, clamavam pelo Senhor, pelo perdão, buscavam ao Senhor, e o Senhor os ouvia, perdoava e restaurava, e o Senhor restaurava eles novamente, erguia, e eles continuavam a caminhada, a jornada. Então essa é uma das diferenças a qual agradava ao Senhor. E ao longo dos séculos nós contemplamos todas as inimizades, todas as brigas, todas as guerras, né, em todas as nações, devido exatamente o versículo que nós lemos, que o Senhor colocou esta sentença, a inimizade, porque Satanás frustrou os planos de Deus, tentou destruir a sua criação,
E pensando Satanás que iria se dar bem, que iria ficar com a criação de Deus, mas não. Deus, no seu infinito amor, já havia providenciado um meio de salvação para a humanidade. Mas a inimizade continua até Jesus voltar. Pois bem, diante de tudo que nós já comentamos, nós vemos que o inimigo continua usando os seus adeptos para cada vez mais criar inimizades, brigas, contendas, ódio, principalmente a intenção e tudo que este inimigo quer é destruir mesmo o povo de Deus, quer acabar, quer destruir com o povo de Deus, com Israel, com os cristãos. É um ódio tremendo que Satanás tem do povo de Deus, da criação de Deus. E por isso nós vemos o que está acontecendo diante de toda esta situação. E Deus abençoou e vem abençoando o Estado de Israel, a nação de Israel. Deus vem cuidando, vem suprindo as suas necessidades, vem fortalecendo, vem abençoando grandemente e cuidando da nação de Israel. E nós vemos que através dos séculos as guerras são constantes até os nossos dias. Nós sabemos que o povo judeu é um povo que tem sofrido, um povo sofredor, com tantas guerras, com tanto ódio dos seus irmãos. Mas Deus abençoou a nação de Israel, fazendo sempre como vem prometendo, Deus vem cumprindo a sua palavra para com Israel. Israel sendo abençoado, todas as outras nações serão abençoadas também. E Deus abençoou em 1948. Deus abençoou, deu grande vitória para Israel após a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que os judeus sofreram tanto massacre, foram mortos, todos lembram e sabem do massacre que houve na Alemanha. Milhões de judeus mortos pelo Adolf Hitler, a qual queria também acabar com Israel, acabar com o povo judeu. E ele fez este massacre cruel em matar os judeus. Não só os judeus, mas teve uma outra raça também que ele matou, porque ele queria que somente a sua raça prevalecesse. Mas Deus abençoou Israel em 1948, ali usando a ONU, e criou o Estado de Israel na Palestina. Mas
diante desta vitória, que Israel passou a ser uma nação reconhecida, uma nação reconhecida pela ONU. Os seus inimigos não ficaram nada contentes, principalmente os estados da Liga Árabe, que é formada pelo Egito, Líbano, Arábia Saudita, Jordânia e Iraque. Então, esses povos se negam a reconhecer a existência, o Estado de Israel. E daí vem mais guerra. Daí eles provocam e fazem guerra, os árabes contra os israelitas. Mas Deus tem abençoado e tem dado um exército preparado para Israel. Israel consegue resistir aos ataques. Em fevereiro de 1949, a ONU impõe um armistício e centenas de milhões de judeus que estavam espalhados por todo o mundo, eles voltam para a sua terra, voltam para repatriar o seu Estado de Israel. Mas no final de 1956, acontecem numerosos incidentes entre Israel e árabes, que resulta novamente em guerras. Enfim, são inúmeras guerras que têm acontecido ao longo desses séculos. Israel prevalece diante desses ataques. Em 1967, após um violento ataque aos seus vizinhos árabes, Israel ocupa a península de Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, e a ONU consegue um cessar-fogo. Mas a paz parece nunca chegar a essa região. Uma região de muitos conflitos, muitos ataques. São irmãos brigando contra irmãos. Mas nós sabemos que Deus está no controle da sua nação. Israel, uma nação, é espelho para as demais. Não é uma nação idólatra. Porque quando isso acontece, quando Israel se volta para a idolatria, isso sempre aconteceu dentro da Bíblia, na história da Bíblia, nós contemplamos sempre que Israel pendia para a idolatria, havia punição. Porque Deus não aceita idolatria. Deus não pode compactuar com a idolatria. Deus jamais aceita uma nação idólatra, um povo idólatra. Não é para nós sermos adoradores de imagens, mas sermos somente adorador do Senhor que criou o céu, a terra e o mar. Somente Deus é digno de ser adorado, de ser louvado e de ser exaltado. E jamais Israel será destruído. Jamais o seu povo será destruído. Jamais a igreja será destruída. Por mais que o inimigo tente fazer isso, mas nunca vai conseguir.
E nós voltamos para finalizar no Evangelho de Mateus, que foi o versículo que nós lemos primeiro. Quando os judeus decidem que o sangue de Jesus caia sobre eles e sobre os seus filhos, é realmente isso que nós temos contemplado. As consequências continuam. As consequências do sangue de Jesus inocente, a qual recaiu sobre o povo judeu, e há um peso muito grande. E por isso há uma consequência desastrosas para com esse povo. Eles rejeitaram a Jesus. Eles negaram, eles não aceitaram, eles não reconheceram a Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como o Cristo, como o enviado de Deus para salvar eles e salvar a humanidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para os judeus, primeiramente para salvar, para restaurar eles, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem em Jesus, que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador e crê, esse passa a ser um verdadeiro filho de Deus. Então nós vemos o porquê desses conflitos. Eles pediram que o sangue de Jesus recaísse sobre eles. E agora nós temos contemplado as consequências dessas inimizades, desses conflitos. Mas vai chegar o fim. Está muito perto de todos esses conflitos, estas inimizades se acabarem de uma vez por toda. Porque o inimigo, Satanás, já foi vencido, já foi derrotado, já foi destruído. O que nós vemos são as tentativas dele se filtrando para desestabilizar os planos de Deus. Mas nunca vai conseguir, porque Deus ama o seu povo. Deus ama todos aqueles que creem e confiam nele. Convido a você para confiar e crer em Jesus. E creia que ele é o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Jesus, ele foi levado à cruz. Ninguém matou Jesus. Jesus, por amor a nós, entregou a sua vida para nos salvar. Ele, Jesus, deu a sua vida para nos salvar, para nos libertar. Por isso, creia e confie e receba-o, porque você se tornará um
filho, uma filha de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço por cada um de vocês aqui no meu canal e eu convido para que você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Ebenezer, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e curta e compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal e faça o seu comentário. Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.